Então, boa tarde a todos. O tema desta semana que me propuseram foi compulsão alimentar. Foi o primeiro tema proposto pela Patrícia Paulo. Ahm, é um tema bastante delicado e é um tema que exige alguma reflexão, naturalmente, porque não é fácil falar de compulsão e dizer que existe uma única estratégia para tratar. O primeiro que é preciso ter em conta é porque é que surge a compulsão alimentar. É uma resposta emocional à comida ou é uma resposta fisiológica? Se é uma resposta emocional, naturalmente nós temos que lidar com a coisa de uma maneira que é dizer às pessoas, pode não ser uma altura certa para fazer uma dieta drástica, pode não ser uma altura certa para cortar no que é que seja, porque a pessoa tem que lidar e responder a outros problemas que são uma prioridade nessa altura. E, portanto, estar a obrigar a pessoa a cortar demasiado naquele momento iria fazer com que a carência fosse muito maior e acaba por descontar na comida. Quando uma pessoa tem uma compulsão alimentar de natureza emocional, o primeiro que eu gosto de perguntar à pessoa é quando acaba de comer, como é que se sente? Se a pessoa se sente mal, não faz sentido nenhum perpetuar esse sentimento. Portanto, começa aí a primeira parte da resposta, que é se a pessoa come alguma coisa fora do plano e se sente bem, perfeito. É uma compulsão, tudo bem, mas não há culpa, não há sentimento de penalização. E isso vai facilitar com que aconteça cada vez menos vezes. Quando a pessoa sente culpa, mas não sente, digamos assim, o peso do que tem que fazer, do que tem que mudar, é cada vez mais complicado alterar esse comportamento. Portanto, está sempre a cair. Eu faço isto, agora vou fazer algum tempo sem comer. Agora faço isto, vou passar o tempo sem comer. Isto é super típico, não só quando a pessoa tem problemas de stress e emocionais no trabalho, mas também quando a pessoa vem de muitas dietas restritivas. Portanto, em algum momento a pessoa tem uma relação patológica com a comida que sente que quando não está concentrada vai comer aquilo porque pode e quando quer fazer uma dieta não come todo aquele alimento, que é um alimento que gosta, qualquer que ele seja. Obviamente também temos que ver o porquê dessa compulsão surgir, porque pode acontecer a pessoa ter uma compulsão com alimentos gatilho, por exemplo, quando está a ver televisão, ou quando, por exemplo, está a trabalhar, ou, por exemplo, quando vai ao café, perde um pouco a noção do que faz, ou quando vai, por exemplo, a um restaurante de McDonald's, ou por exemplo, a um restaurante típico português, ou um buffet, por exemplo, tem estes comportamentos aditivos em situações muito específicas. Aí não há nada como mudar, no sentido de dizer, ok, vai aí a esse restaurante, não vai deixar de ir ao restaurante, mas vai ter que começar a adotar uma postura mais consciente do que vai escolher e nunca se deixar levar. Não é fácil, ok, porque a tendência da pessoa, isto pode ser um processo quase patológico mesmo, a tendência da pessoa é sempre deixar-se ir e deixar cair. Obviamente que isto é muito mais grave quando não é com comida, quando é, por exemplo, com álcool. Quando é com comida, ok, a pessoa vai se sentir pesada, vai se sentir mal, vai se sentir inchada, etc. Mas não tem consequências comportamentais. Se a pessoa, pouco a pouco, for ganhar a consciência do que está a fazer, vai acabar por encontrar uma forma de tratar, curar esta compulsão. Agora imagine a mesma compulsão com álcool, que é cada vez que a pessoa vai sair com amigos, esquece completamente todas as regras possíveis e imaginárias e bebe mais do que conta desnecessariamente. Além das calorias, temos a questão comportamental. Felizmente, obviamente, não são muitos os casos que acontecem nesse sentido. Quando a questão é fisiológica, ou seja, quando há alguma coisa que justifica no nosso corpo essa compulsão, há muitas formas de o justificar. Pode ser apenas a restrição calórica, que leva a mais cravings e isso leva a maior compensação. A pessoa está sempre num ciclo de privação, compulsão, come, privação, compulsão, come. E por aí adiante. E quanto maior é a privação, maior a frequência dos cravings e mais intensos eles surgem. Pode ser uma questão de termos tido fome durante todo o dia e de não termos tido tempo para comer e pensar em nós e chegamos à altura em que inevitavelmente nos sentimos confortáveis e em casa, pode ser em casa, ou pode ser, por exemplo, num restaurante, ou pode ser em qualquer sítio, onde sentimos como um conforto, ok, o meu dia de trabalho terminou e eu vou-me recompensar por ter terminado e por ter feito as coisas bem. E nesse sentido também sinto-me como estou confortável, não tenho ninguém a olhar para mim para o que eu estou a comer, eu tenho maior facilidade em comer mais do que a necessidade e a conta. E isto acontece muitas vezes à noite, precisamente porque é quando nós nos sentimos bem. Se for uma pessoa que trabalha noutros turnos, pode acontecer precisamente durante o dia, ou seja, uma pessoa que chega o dia inteiro,
que trabalha a noite inteira, chega de manhã, provavelmente não tem muita fome, mas chega à hora do almoço à tarde, tem muito mais fome do que devia. Isto tem muito a ver com fome e tem muito a ver com o facto de nos termos privado ou nos sentimos demasiado confortáveis na hora em que surge a compulsão. Portanto, não pensámos muito e usámos a comida como conforto pós-stress. A compulsão que tem um motivo fisiológico ou metabólico normalmente tem uma causa muito específica. Chama-se serotoninocarência. A serotoninocarência é muito comum no outono. Quando as horas de sol diminuem, o nosso corpo naturalmente deixa de produzir tanta serotonina e se nós não estivermos devidamente equilibrados sob o ponto de vista nutricional, podemos ter uma carência ainda mais grave do que seria de esperar para esta altura do ano. Chama-lhe muitas vezes as autumn blues, precisamente porque é a altura em que a pessoa começa a sentir-se mais deprimida, mais carente, comidas doces, a procurar conforto no prato do jantar, come sempre mais um bocadinho do que a conta. Quando isto é muito grave, e acreditem que pode ser muito grave, a pessoa pode mesmo chegar a comer sem dar conta durante a noite. Ou seja, quando acorda de manhã não se apercebe ao certo de quanto é que comeu. Não tem que ser muita quantidade, é mais o petiscar constante e todos os dias de alimentos-chave, normalmente, que não são alimentos que os outros procurariam. Normalmente são alimentos ricos em hidratos de carbono. Sejam doces, sejam sobremesas, bolos, biscoitos, bolachas, cereais de pequeno almoço, Nestum, o que quiserem encontrar. Isto é um tratamento e por vezes até um tratamento também usado na depressão. Porquê? Se nós tomamos um antidepressivo forte, ele é um recaptador de serotonina, mas ele baixa os nossos níveis naturais de serotonina. Seja o Prozac, seja o Cipralex ou qualquer outro antidepressivo desse género, muitas vezes leva a que o indivíduo sinta níveis de serotonina muito mais baixos e uma das coisas que procura na comida é justamente o conforto para elevar os seus níveis de serotonina. Imaginem isto ao mesmo tempo que uma dieta baixa em hidratos de carbono. Portanto, é quase um tiro no pé, porque se a pessoa tem níveis mais baixos de serotonina, já naturalmente pela medicação, ainda vai ingerir menos hidratos de carbono, logo os seus níveis vão ser ainda mais baixos, e isso vai levar quase a um efeito ricochete que cá está sempre à procura daquilo que não deveria ingerir, não dos hidratos de carbono, mas sim dos doces, que no fundo são fontes de hidratos de carbono. Se a pessoa incluir não só o 5-HTP, que é 5-hidroxitriptofano, que é um precursor da serotonina, mas também começar a incluir boas fontes de hidratos de carbono na altura em que precisa mais delas, curiosamente é à noite, vai sentir quase naturalmente que os seus níveis de serotonina estabilizam um pouco. Como é que isto se faz? Por exemplo, ingerindo banana, feijão, arroz integral na refeição do jantar. São 3 excelentes fontes de triptofano. Esse triptofano vai levar naturalmente os níveis de serotonina, tentando apanhar mais sol durante o dia, okay? E naturalmente não restringindo em excesso de hidratos de carbono. Ora, uma pessoa que tem uma serotoninocarência grave pode até pensar, se tem poucos hidratos de carbono para colocar na alimentação, tira-os do almoço e põe-nos ao jantar. As calorias são as mesmas, mas ali vão ter muito mais sentido. Pode não acontecer do dia para a noite, portanto pode não resultar esta correção do dia para a noite, mas pouco a pouco vão se sentindo melhor. O que normalmente acontece é que uma pessoa que seja mesmo serotoninocarência com muita severidade pode ser obrigada a suplementar com 5-HTP, portanto o 5-hidroxitriptofano. Há alguns medicamentos na farmácia de 5-HTP, mas há, por exemplo, o 5-Farm, que é comum na farmácia, mas há também nas lojas desportivas e é bastante frequente. Atenção, que ele não emagrece, ele não tira o apetite por doces, o que ele vai ajudar é a normalizar os nossos níveis de serotonina. Em consequência, vamos dormir melhor, vamos ter apetite mais controlado, não menos apetite, mas sim mais controlado, e também vamos ter maior resistência à dor e às alterações de humor. Como é que normalmente nós nos viciamos numa compulsão alimentar específica? Isto também é importante saber, porque a forma como os serotoninocarentes procuram comida muitas vezes é chave. As pessoas pensam que eles procuram este tipo de alimentos por mero acaso, porque são apenas ricos em hidratos de carbono, mas também por vezes fazem libertar mais endorfinas. E as endorfinas também, à par da serotonina, dão sensações de bem-estar e de equilíbrio. E, infelizmente, para a nossa cintura também dão sensações de prazer. No fundo, as endorfinas são a morfina do nosso corpo. Quando é que nós libertamos mais endorfinas? No exercício físico. E 2, normalmente quando ingerimos alimentos ricos em gordura e açúcar ao mesmo tempo. São alimentos que tradicionalmente também geram mais compulsão alimentar. Caso dos gelados e das bolachas. Podem dizer que também se sentem com uma pizza
provavelmente, mas os gelados e as bolachas é aquele alimento que nós dificilmente não acabamos de comer. Portanto, nós temos um balde de meio litro de gelado, é difícil tirar uma colher. Temos um pacote de bolachas à frente, é difícil tirar 2 ou 3. E domesticar, domar esta vontade é essencial para percebermos, ok, nós temos que manter os nossos níveis de serotonina e de endorfinas sob controle diariamente, mas temos que ter uma atitude consciente perante isso. Ou seja, se nos sabe muito bem aquelas 2 bolachas, em vez de comermos o pacote num só dia, porque não pensar, eu posso comer todos os dias. Então, porque não como todos os dias, no lugar de comer sempre com sentimento de culpa de comer o pacote todo? E este sentimento de culpa é normalmente o que mina realmente o impacto da compulsão alimentar na alimentação e nos resultados da pessoa. Porque se nós não nos sentíssemos culpados e não nos sentíssemos conscientes de que podemos comer isto, podemos comer menos daquilo, etc., tínhamos muito menor apetência para ir buscar alimentos fora da quantidade e muito mais consistência e coerência na alimentação. Portanto, nunca andamos tipo ioiô. Come pouco, come muito, come pouco, come muito. Isso seria uma situação ideal. Mas, obviamente, todos nós somos humanos e é muito difícil controlar isto de uma maneira perfeita. A compulsão alimentar é ainda mais grave, e isso é normalmente algo que eu digo frequentemente aos meus clientes, quando a pessoa come sozinha. Ou seja, quando à frente de outros faz dieta e é a pessoa mais chata à frente da terra, diz que não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, não pode ir àquele restaurante porque não come aquilo, porque eles comem doces e porque só comem porcaria, etc. É a pior companhia que podem ter à mesa, mas chega à casa e quando a casa está vazia é a pessoa que está à frente da televisão ou escondida na despensa a comer o que não deve. Este sentimento de aquilo que eu como às escondidas não conta, ninguém sabe, mas os resultados estão à vista. E, portanto, esta pessoa normalmente está sempre frustrada com os resultados e pensa que está a fazer tudo bem. Está um pouco com o sentimento de impunidade que ninguém sabe aquilo que ela realmente faz. Então é uma coitadinha ou coitadinho que até se porta bem, mas tem o azar, tem um metabolismo muito complicado e nunca tem resultados. Ou porque não treina, ou porque tem uma vida difícil, ou porque tem um problema de saúde, etc. Tal e coisa. Há mil e um motivos. A essas pessoas normalmente temos que dar um pouco uma chicotada psicológica, quer dizer, olha, assim, todas as calorias contam, aquelas que comem dentro de casa, fora de casa, às escondidas, à vista. Uma das estratégias perfeitas para as pessoas que são batuteiras por natureza na alimentação é explicar-lhes e mostrar-lhes a importância de registarem as batotas. Ou seja, no lugar de dizermos não faz batotas, é mais, ok, vamos fazer o seguinte, vamos começar a registar todas as batotas que faz. Não é que a pessoa deixe de fazer batotas, e na maior parte das vezes não o deixa de fazer, mas tem muito maior consciência de quando extravasa. Porque sabe que vai escrever, ou por outra, pode-me dizer uma história muito bonita que não fez batatas nenhumas, mas os resultados estão lá e, portanto, vai ser fácil de perceber que a pessoa errou em algum ponto. Funciona muito bem, é uma excelente estratégia para qualquer objetivo, ganho de massa muscular, perda de massa gorda, alimentação saudável e mais, dá a sensação ao indivíduo de algum controle, que é eu posso comer, mas sei que, ok, se eu começo a fazer a asneira 4, 5, 6 vezes por semana e essas asneiras são gigantes, então eu vou ter resultados nenhuns, ou não muito saudáveis. Porque se nós tivéssemos compulsão por um alimento, digamos assim, que fosse mais saudável, mas o ingeríssemos na quantidade errada, o princípio seria exatamente a mesma coisa. E aqui reza muitas vezes é o fator, ok, o que é que a pessoa realmente quer comer quando quer procurar na comida um conforto? Se me apetece chocolate, não vou comer gelatina. Se me apetece gelado, não vou comer fruta. Se me apetece chocolate, não vou comer outra coisa qualquer. Por exemplo, algo salgado, não vou comer queijo. Não faz sentido. É muito importante a pessoa ver o padrão das batatas que faz e esse registro permite justamente saber, ok, o que é que eu procuro, que asneiras é que eu faço, por assim dizer, quanto é que eu como, até onde é que eu vou, e o quanto me sabe bem ou não. Se eu comi isto e não me serviu de nada, então está na altura de pôr um travão, ok, o que é que eu quero realmente comer desta lista? E dizer, eu quero comer, imagina, meio litro de arrendaz. Ok, eu sou batata e meio litro de arrendaz. Mas não pode comer meio litro de arrendaz 4 vezes por semana, como é óbvio. Mas se naquele momento a pessoa souber que pode comer meio litro de arrendaz, muitas vezes vai ter a sensação, ok, eu comi, enfrentei o erro, vamos seguir em frente. Se ficar toda a semana a pensar nisso, vai dar mau resultado. Okay?
E aos poucos o que se sente é que a pessoa vai ficando cada vez mais disciplinada. Quando faz uma batota, desfruta realmente a batota e passa ao capítulo seguinte. Eu tive recentemente um caso desses. Portanto, uma pessoa que me disse no primeiro e-mail que nunca tinha passado abaixo dos 82 quilos, uma mulher, portanto é um peso bastante considerável. Começou comigo com 87 quilos, baixou em cerca de 2 meses aos 84, depois aos 82 em mais um mês, portanto mais ou menos a perda sustentável e adequada. Eu nunca lhe fiz pressão no peso, portanto fui vendo os resultados a aparecerem. Praticamente 9, 10 centímetros de cintura abaixo, uma vez mais, sem qualquer pressão, sem qualquer fator negativo. E quando chega aos 83 diz-me, eu nunca baixei dos 82 e acabo sempre por desmoralizar. E fiz isto durante esta semana. Eu disse, ok, vamos continuar o processo feito até então, mas vamos continuar também o registro das batotas. E quando eu vir na sua lista batotas que não devem figurar, eu vou dizer, olha, tenha cuidado com isto. Então a pessoa realmente registava coisas do género, assim, por exemplo, 6 bolachas de amendoim, um prato de azeitonas, um prato de um peixe pequenino, um Big Mac com batatas fritas e isto, e o fizemos foi justamente selecionar o que é que daqui realmente queria. Muitas vezes a única coisa que a pessoa queria era uma coisa específica que estava na mesa. E, por exemplo, num hambúrguer, criou só o hambúrguer, nem sequer era pelas batatas. Então, porquê que não pediu só o hambúrguer? É possível pedir. Claro, veio o hambúrguer e as batatas, meu tudo. Quando como, por exemplo, as bolachas. Ok, eu estava a comer bolachas, mas estava distraída. Pois, isso normalmente acontece. A bolacha soube-lhe bem, soube, mas eu já estava a fazer batata, então a generei. Exatamente. Então por que não tirou 2 bolachas e devolveu o pacote à origem? Este tipo de comportamentos, portanto, perceber, ok, pode comer, mas com controle, levou a que essa pessoa dos 82 primeiro baixasse aos 80 e eu perguntei-lhe, passado 2 semanas, então já baixámos aos 80. E ela disse, pois é, já baixámos aos 80. Nem se tinha percebido ainda do impacto que aquilo tinha tido na vida dela. E neste momento já vamos nos 79 quilos. Todas as semanas manda um envio o registro das batotas que faz. Todas as semanas tem coisas que me diz. Eu não devia ter feito isto, eu não devia ter comido isto. Mas soube-me lindamente. E com o tempo, o que se nota é, do primeiro registro das batotas, que era completamente inconsequente, que é eu como quando quero e bem me apetece e quero, não estou nem aí para o registro, escrevo e pronto, até um registro muito mais controlado, que se nota que a seleção é muito maior. É aquela bolacha, aquele prato, aquela batota, aquele bolo específico. E não coisas dispersas sem necessidade nenhuma. A maior conquista no meio disto tudo é de facto a pessoa, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, fazer exatamente o mesmo que não tenha o meu acompanhamento. Ou seja crítica perante as suas batotas e saiba até onde ir. Okay? Espero que tenha sido esclarecedor. O próximo vídeo é sobre a questão que também me deixaram. Okay? Tudo bom e até à próxima.